Bom dia a todos, graças a Deus que estamos reunidos mais uma vez para louvarmos ao Senhor e aprendermos da sua santa palavra. Graças ao Senhor por isso. Nós vamos iniciar nossa escola bíblica dominical com a oração, depois faremos uma leitura em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor está nos concedendo mais uma vez de nos reunirmos para juntos adorarmos ao Senhor e aprendermos a Tua santa palavra. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, sabemos que não somos dignos, ó Pai, de receber a mensagem da Tua santa palavra, a mensagem mais importante de todo o universo que todos nós precisamos para fortalecimento espiritual e para nos proporcionar a paz interior. Nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre essa escola bíblica dominical, que todos possamos ser edificados pela Tua palavra, para a glória do Senhor, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma leitura em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Nós vamos para o tempo de louvor e depois iremos meditar um pouco nesse versículo. Vou chamar aqui a minha esposa para me ajudar a passar os slides. Vamos louvar o Senhor com um hino, um corinho 262, Vencendo Vem Jesus, que é o hino do cantor cristão também, 112 no cantor cristão. O clarim que chama os crentes
número 264, firme nas promessas. O cantor cristão é o 154. Do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo cetro do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. De Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Bem, meus queridos, nós vamos para a meditação na palavra do Senhor e antes vamos orar mais uma vez. Oremos. Senhor nosso Deus e querido Pai, muito obrigado pela oportunidade e privilégio de te louvar e assim acalmar o nosso espírito para receber a tua palavra com alegria. Que possamos, ó Pai, nos submeter a ela para que assim possamos ter vidas melhores, ou seja, com paz interior, estando em paz com o Senhor, de fazer a Tua vontade. Nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito, submissão à Tua palavra e também obediência. E oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Bem, nós vamos continuar hoje estudando um tema ainda baseado em Filipenses 4 e 8. Tudo o que é puro, né? Nós estamos estudando várias lições sobre a ética cristã, baseadas nesse livreto, O Comportamento do Crente, que é um livreto próprio para a escola bíblica dominical, não que só pode ser utilizado em escola bíblica, né? Mas ele foi direcionado assim mais para a escola bíblica, porque traz lições que dá para a gente comentar e às vezes até ouvir também a participação de alguns irmãos com relação ao tema. E é um livreto muito bom, que vem falando sobre os princípios bíblicos da ética cristã, ou seja, aprendermos vários princípios bíblicos sobre a ética cristã. E a ética cristã nós já vimos que ética significa dever, né? Então qual é o meu dever como cristão? É como se fosse assim, qual é a minha obrigação, né? Como cristão, o que é que eu tenho que fazer? Eu sou um crente, creio no Senhor Jesus, e o que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa que você tem que fazer é ler a Bíblia. Ah, mas eu não sei ler, pois escute. Né? Procure ouvir as Escrituras, porque você tem que aprender. A pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ela já tem a segurança de salvação, de acordo com o que nós já estudamos nas Escrituras. Já vimos várias passagens que falam sobre isso. Não vou falar sobre certeza de salvação hoje, não é o nosso tema, mas só refrescando a memória que quando você crê em Jesus, você é um filho de Deus, então você tem acesso à salvação. Meu irmão, e quem são as pessoas que têm esse acesso? Todas as que creem, certo? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Então Deus, ele não faz acepção. Só o grupo A, o grupo B tem acesso à salvação. Não, todos têm acesso. É só confiar na salvação que Cristo oferece. O grande problema nosso, da humanidade, é porque nós não queremos confiar em alguém. Nós achamos que somos super poderosos, né? Que podemos fazer tudo, inclusive a salvação. E aí a gente quebra a cara quando pensa assim. Porque, na verdade, nós não vamos conseguir a salvação se nós confiarmos em nós mesmos. Só vamos conseguir a salvação se confiarmos em Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, esse é o primeiro ponto. Todo ser humano precisa disso. Não existe um ser humano tão bom a tal ponto que ele diga assim, não preciso crer em Jesus para ir para o céu. Não existe isso, certo? Não existe esse ser humano. Se ele pensa assim, na verdade ele já está mentindo, que ele está dizendo que não tem pecado, né? Porque para entrar no céu não pode ter pecado. Se a pessoa diz que pode ir ao céu sem Jesus, então ela está dizendo que não tem pecado. Então já está mentindo, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Em 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E o versículo 10 diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus, né, de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se a pessoa diz que pode ir para o céu sem Jesus, automaticamente ela está querendo dizer que não tem pecado, automaticamente ela já está pecando. Aí é que não pode mesmo. Então nós precisamos de Jesus para ter acesso à salvação. Depois que cremos em Jesus, aí fica a pergunta no ar, né? O que eu faço agora? Bom, para a salvação não precisa mais nada, né? Que a salvação é pela fé. Romanos 5:1 diz isso, ó. Justificados, pois, mediante... Não é mediante as obras não que está escrito? Não, irmão, é mediante a fé. Então nós somos justificados. Essa palavra justificado significa ser declarado justo diante de Deus. Então como é que nós somos declarados justos diante de Deus? Mediante a fé. Não existe outra opção não, certo? Aí quando nós, mediante a fé, né, nós cremos em Jesus, aí somos justificados, aí nós temos paz com Deus. Aí ele repete, né? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam? Então não tem outra opção, não tem outro caminho. Se quer a salvação, precisa da fé em Jesus. Tem que ter fé em Jesus. Aí sim que você conseguirá ter paz com Deus.
Então, para a salvação não precisa mais nada, mas precisamos viver a vida cristã, se ainda estamos vivos, né? Creio no Senhor Jesus, ainda estou vivo, então preciso viver a vida cristã. E aí é onde entra o nosso tema do comportamento do crente, princípios bíblicos da ética cristã. Porque nós precisamos saber como viver como filhos de Deus. Eu tenho que saber quais são as minhas atitudes, qual tem que ser o meu comportamento, quais tem que ser as minhas palavras. O comportamento, de forma geral, de um filho de Deus, visto que você já creu em Jesus, como você tem que se comportar no mundo? Aí entra esse estudo, certo? Então eu fiz essa introdução só para a gente entender qual a importância de estudar os princípios bíblicos da ética cristã. Você já tem que ter crido em Cristo, porque senão dificilmente você vai até aceitar isso como autoridade na sua vida, porque aqui vai falar das suas obrigações, né? Vou ser mais claro aqui, dos seus deveres, das suas obrigações como filho de Deus. Então, quais são as minhas obrigações, quais os meus deveres, o que eu tenho que fazer como filho de Deus? Para isso que estamos estudando esse livro. Então, hoje nós vamos nos deter a esse ponto que fala tudo que é puro. Já estudamos os anteriores, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e tudo que é justo. E estamos estudando tudo que é puro. Aqui, só de forma assim bem introdutória ainda, o que é que nós estudamos nesse ponto? Que os filhos de Deus, nós vamos ver, né, que os filhos de Deus, aqueles que creram em Cristo, eles precisam viver uma vida de pureza. E no domingo passado nós falamos também sobre esse assunto e eu expliquei. Não quer dizer que para que você prove que é filho de Deus, você não vai cometer nenhum pecado, porque isso é impossível ao ser humano, certo? Mas eu até falei lá, nós temos que fugir pelo menos dos pecados escandalizadores, ou seja, daqueles que ficam muito à vista. Então, quais são, vamos dizer assim, quais são os pecados de um crente? Tem que se limitar, nós temos que tentar lutar para que seja só apenas os pecados da mente, certo? Meu irmão, e é mesmo. Essa tem que ser a nossa luta, certo? Porque se eu fico cometendo pecados externos, praticando os pecados, as pessoas vão ver e vão saber, e acaba que o nome do evangelho, né, o evangelho vai ser criticado. Ó, tá vendo os crentes? Que geralmente as pessoas fazem isso, né? Quando um crente cometeu algum pecado, olha os crentes, o que é que fazem? Os crentes já generalizam, certo? É por isso que hoje eu particularmente eu tento evitar a generalização. Eu tento evitar essa história da gente dizer todo mundo faz isso, né? Ou pega uma categoria, por exemplo, como está perto da política, eu vou mexer de novo, né? Diz assim, todo político é ladrão. Pera ainda, você tem prova? Você conhece todos os políticos? Você conhece o histórico de todos eles? Então você não pode generalizar, né? Então a gente tem que ter cuidado. Ah, todo policial é corrupto. Você tem prova disso? Então até nós como cristãos nós temos que ter esse cuidado, respeitar as autoridades. Ah, meu irmão, mas fulano tal pode ser corrupto. Pode ser, eu não tenho certeza, né? Eu não tenho provas. Então hoje eu trabalho na minha vida assim, tendo muito cuidado ao generalizar as coisas. Eu evito a generalização, porque eu não conheço todos. Eu não conheço todos os políticos, eu não conheço todos os policiais, eu não conheço todos os médicos. O médico é ladrão. Você tem prova que todos são? Então você não pode generalizar uma categoria, certo? É igual aquela história, você não pode julgar o livro pela capa, né? Não tem esse negócio? Então como é que eu vou julgar toda a categoria de trabalhador por conta de um que fez uma coisa errada? O pessoal tem muita história de mexer com caminhoneiro também, né? Diz, todo caminhoneiro é... Aí diz um nome lá, né? Que é namorador, né? Eles dizem outro nome pior, né? Mano, que eu não vou dizer aqui. Mas diz, todo caminhoneiro é namorador. Você tem prova disso? Todo vendedor é namorador. Tem uma namorada em cada cidade. Você tem prova disso? Porque eu já fui caminhoneiro e vendedor e não fiz isso. A namorada que eu arrumei na estrada
eu casei com ela, né? Então, tá entendendo? Que era quando eu trabalhava de vendedor, né? Conheci e aí namorei e casei. Então, nós não podemos generalizar as coisas, temos que ter muito cuidado com isso. E aí, eu vim aprendendo isso ao longo da vida, percebendo também essa maldade do inimigo de generalizar o comportamento dos crentes. Um crente, ou às vezes a gente não sabe nem se é crente, né? Mas frequenta a igreja evangélica, cometeu determinado pecado, aí as pessoas, os crentes fazem isso. Você conhece todos os crentes? Você sabe se todos fazem a mesma coisa? Então a gente tem que ter cuidado em generalizar as coisas, né? Você pode ser mais específico. Olha, eu vi uma pessoa dessa categoria fazendo isso. Aí eu tenho prova. Eu tenho como provar. Mas se eu não tenho prova, é melhor ficar calado, né? Porque pode trazer problema. Então nós temos que lutar para buscar essa pureza, para não ser causa de tropeço para ninguém e não fazer com que alguém chegue a generalizar o comportamento dos crentes por causa da nossa atitude. Então, voltando a esse raciocínio, hoje eu penso assim, que nós temos que evitar ao máximo os pecados públicos, certo? A prática do pecado. E essa prática ela vai envolver o quê? As nossas palavras, o que nós falamos, o que nós fazemos, até as acusações que fazemos também. Está vendo o crente está acusando todo mundo aí. Então nós temos que ter esses cuidados. Nossa palavra, o que nós falamos, tudo que nós externamos, certo? Seja em palavras, seja em expressões, até as expressões, certo? Faciais, corporais, que é a linguagem não verbal, né? Porque, por exemplo, quando você fala assim, rapaz, o que é que você acha dos políticos? Ixi, ó, é uma expressão, quer dizer que você está dizendo que todo político é ruim? Então, até nisso o crente tem que ter cuidado, porque nós precisamos viver uma vida de pureza. E essa pureza está voltada a isso, para quando as pessoas olharem para os crentes, eles terem uma outra impressão. Ah, rapaz, os crentes são diferentes. Aí, onde é que começa a mudança? Tem que começar aonde a mudança? Olhe para o espelho quando chegar em casa, que você vai ver onde é que você tem que começar a mudança, né? Em você mesmo. A mudança tem que começar em mim. Não adianta eu olhar e deixa eu olhar agora para os crentes. Deixa eu ver, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Não, eu tenho que olhar para mim, certo? A mudança começa em mim. Às vezes a gente diz assim, não, isso aqui não tem jeito. Depende, né? Você pode provar que tem jeito. Você pode agir diferente. Teve uma certa vez que uma pessoa chegou para mim, né, um descrente, e disse, rapaz, os crentes são muito sem futuro, faz não sei o que, não sei o que. Tem uma meia dúzia que presta. Ele disse desse jeito, né? O resto não vale nada. Aí eu disse para ele, digo, por que você não crê em Jesus, se torna um crente e prova como é que tem que ser um crente? E mostra para as pessoas como é que um crente tem que agir. Aí ele botou a viola no saco, né? Como a gente diz no ditado do interior, né? Ele não teve o que dizer, porque ele não quer ser um crente, ele não quer servir a Deus, então como é que ele pode sair atirando pedra nos crentes? Você primeiro tem que provar, né? Você tem que ir lá e ter a experiência para dizer com autoridade se dá para fazer aquilo ou não dá. Então, antes da gente dizer alguma coisa, a gente tem que primeiro fazer o teste, vamos dizer assim, né? Mas não estou dizendo que vai fazer o teste de pecar, não, pelo amor de Deus. Esse a gente já sabe que não dá certo, né? Que não presta para o crente. Então, se vê que é um pecado, fuja, né? Você já sabe que não vai dar certo. Então, nós temos que viver nessa tentativa e fugindo dos pecados públicos. Se nós ficarmos apenas com os pecados da mente, já podemos ter paz com Deus. Porque aí quem vai saber que nós estamos pecando? Só Deus, né? Só Deus, porque está na mente, então só Ele sabe. Então, podemos ter paz com Ele. Senhor, o Senhor sabe que a minha mente é muito fraca, né? Não consigo fugir desses pecados da mente. Mas pelo menos dos pecados públicos, vamos pedir a Deus força para abandonar esses pecados, para que Deus assim seja glorificado em nossas vidas. Vamos discorrer em alguns versículos que falam sobre a pureza e a advertência de nós não vivermos na impureza, né? Provérbio 22:11 diz assim: o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Ou seja, vai conquistar, né, as pessoas.
Quem é puro de coração e é grácil no falar, sabe usar as palavras de maneira agradável, terá por amigo o rei. Pessoas até importantes. E quando ele fala aqui, né, nesse sentido, terá por amigo o rei, ou seja, que ele vai conseguir contagiar muita gente. Que para você ter acesso ao rei é difícil, né? Então, se a sua pureza chega até o rei, isso quer dizer que já contagiou muita gente. Então, temos que viver nessa pureza. Zacarias, capítulo 13, versículo 1, diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, aqui trazendo uma aplicação, nós sabemos que aqui é um contexto profético e tudo, né? Mas trazendo uma aplicação à nossa vida, o pecado e a impureza, eles devem ser removidos da nossa vida. Nós temos que fugir, né, disso. Fugir do pecado, fugir da impureza. Nós, como filhos de Deus, os que creram no Senhor Jesus Cristo, né, para não achar que a gente está aqui com soberba, algumas pessoas às vezes pensam que o crente diz: eu sou um filho de Deus, sou salvo em Cristo, é porque é orgulhoso. Não é, certo? Não é. Na verdade, nós nos achamos os piores dos piores. É por isso que nós não confiamos mais em nós para a salvação. Nós confiamos em Cristo. E aí, no momento em que nós confiamos em Cristo, nós podemos ter paz e ter a certeza do lugar para onde nós iremos. Podemos ter certeza para onde nós vamos depois da morte. Por quê que você tem tanta certeza? Porque eu confio em Cristo. Eu não confio em mim. Se eu confiasse em mim, eu não teria certeza. Mas como eu confio em Cristo, eu posso ter a certeza. Por que você pode ter tanta certeza? Porque Cristo é Deus. Se Deus não puder me levar para o céu, quem é que pode? Ninguém. Então eu tenho que confiar em Cristo. Não existe essa história de dizer assim: rapaz, eu tenho fé em Deus. Aí a gente pergunta: tá, beleza, tem fé em Deus, mas você sabe se vai para o céu quando morrer? Aí eu não sei. Que fé é essa? Porque Hebreus 11 diz, né? Hebreus 11, ele vai falar: ora, a fé é a certeza. Não é não? Então como é que você diz que tem fé e não tem certeza? Uhum. 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 Exato. Aí tem que ver o que é que vida de crente é essa que ela acha, né? Eu não consigo ter a vida dos crentes, mas qual o padrão de vida cristã que ela está achando que os crentes têm, né? Isso. Uhum. E realmente é. Exatamente. A mudança vai acontecendo, né? Com certeza. Uhum. 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 Vai. Uhum. Uhum. Exatamente. Aí eu explico, né? Por que que isso acontece? Por que que existem esses dois pensamentos?
falta de conhecimento das Escrituras. Aí você pode dizer, não, mas fulano tal conhece. Conhece as histórias. Conhece a história bíblica. Não reconhece a Bíblia como autoridade, como palavra de Deus. Esse é o problema, certo? Porque eu conheço gente que conhece mais histórias bíblicas do que muitos crentes. E com detalhes. Mas uma coisa é você ter o conhecimento histórico. A outra coisa é você ter o conhecimento espiritual, certo? É diferente. Porque aí, quando você entende a palavra de Deus, aí você tem a certeza de que esse é o caminho a seguir. Todos nós enfrentamos essa luta antes de crer em Cristo. Rapaz, mas se eu crer em Jesus, não vou poder mais fazer isso, não vou poder mais fazer aquilo, né? Ah, eu não vou ser crente porque eu vi um escândalo de um crente que fez isso. Eu estou dizendo isso porque aconteceu tudo isso comigo. Não sei com vocês. Mas primeiro eu me escandalizei, porque eu congreguei, a primeira igreja evangélica que eu congreguei, eu me escandalizei, saí de lá, não pode, os crentes fazem um negócio desse. Me escandalizei. Depois eu disse, não, mas se eu aceitar Jesus, não vou mais poder fazer isso, aquilo. Aconteceu comigo. Com vocês eu não sei, né? Mas comigo aconteceu. Então eu tenho a experiência de ter passado por esses dois pensamentos. Mas por que eu fiquei nessa luta? Porque eu não conhecia a Bíblia como palavra de Deus. Quando eu comecei a entender realmente o que Deus queria da nossa vida, qual o propósito de Deus para a nossa vida, aí eu entendi o verdadeiro sentido da vida. Lê, mas não entende. Esse é o problema, irmã, que acontece. Lê. É a mesma coisa, irmã, da gente entender, eu tentar fazer uma comparação assim. Vamos supor, fazer uma comparação aqui. Você pega o manual de uma televisão. Você pega o manual da televisão, compra a televisão nova, né? Aí você pega o manual, aí lê aquele manual todo dia. Lê ele todo. Você sabe de cabo a rabo, como diz a história, né? O que é que você tem que fazer, certo? Mas simplesmente você não faz. É só por isso, certo? Pegou, leu o manual, rapaz, eu sei que para poder eu sintonizar o canal tem que apertar no botão vermelho, mas eu vou apertar no verde, que eu acho mais bonito o verde, eu acho mais legal o verde. É a mesma coisa, certo? A pessoa lê a Bíblia e diz, arrependa-se dos seus pecados e crê no Senhor Jesus. O Jesus é o único caminho para ir para o céu. Mas eu acho que, vamos supor que era o botão vermelho, né? Crer em Jesus para ir para o céu é o botão vermelho, mas o cabo, não, eu quero apertar o botão verde das minhas próprias obras. Ele não quer. É simples assim, certo? É o que eu fazia antes, eu lia a Bíblia, mas eu não queria fazer o que a Bíblia dizia. Porque eu achava que o meu pensamento era melhor do que o de Deus. Entendeu? Uhum. Sabe? Com certeza. Porque ele não quer apertar o botão certo. Ele não quer apertar o botão certo. Entendeu? Uhum. Aí eu falei, eu vou voltar aqui para a parede fazer os exames no médico aqui. E quando eu preocupado, essa pandemia, como é que eu vou pedir? Porque se confia em Deus que você vai ver, não acontece nada. Uhum. Aí eu peguei a Bíblia, o telefone mesmo, eu peguei o versículo e mandei para ela. Uhum. Ela foi responder, não, porque eu sei que tem coisa da Bíblia que é verdade. Uhum. Isso não, meu amigo. É tudo. A verdade era toda. Exato. Aí não pode entender mais, não. Porque não dá verdade. Aham. Como dessa pessoa dessa, ela não confia muito em Deus e não confia em conhecimento. Exatamente. Coitado. É isso? E está com medo. Só porque não confia em Deus. Se ela confiar, só não estava com medo. Exatamente. Então, esse é o grande problema da humanidade, né? Não acredita nela toda, né? Exatamente. Então, esse é o problema. Existem os botões, né? Pra gente apertar. A Bíblia ensina. Qual é o botão da salvação? É Jesus. Aí muita gente diz, não, eu vi lá na Bíblia que Jesus é o caminho. Mas eu acho que se eu for muito religioso, eu consigo também.
Não dá, entendeu? Não dá. Porque uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você se submeter. É isso que às vezes as pessoas confundem muito. É por isso que eu disse, essa confusão vem por falta de conhecimento de quem é ou do que é realmente a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer, como um manual, né? Eu comparei com o manual para a gente fazer a analogia aqui e entender melhor. Mas a Bíblia não é simplesmente um manual de televisão que você lê e eu sei o que está escrito lá. A Bíblia é diferente, que a Bíblia é viva. A palavra de Deus, ela diz, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Certo? Então é um livro vivo. É um livro sobrenatural, extraordinário. E quando se lê a Bíblia só com esse pensamento de conhecer as histórias e não se submeter a ela, aí fica mais difícil ainda, né? Porque primeiro, a pessoa não vai nem submeter a fé dela a Cristo. Aí como é que vai submeter a vida? Aí não dá. Para você ter uma ideia, nós já estudamos sobre crer em Cristo para ter a vida eterna. Então, não sei se todos aqui já fizeram essa decisão, né? Que eu não conheço, né? Mas, e nem todos os que vão ouvir aqui pela internet. Não sei se todos já creram em Cristo. Mas esse é o primeiro passo para submeter às Escrituras. E depois, aí eu já criei em Cristo. E depois, nós que já cremos, precisamos continuar estudando a Bíblia para saber a que nós precisamos nos submeter. Imagine quem não creu, né? Então por aí você tira. É fácil viver a vida cristã? É não. Se fosse fácil, não estava escrito, né? Exatamente. Então se fosse fácil viver a vida cristã, não estava escrito na Bíblia. Era algo automático. Mas é difícil. É por isso que a gente precisa estudar, né, a Bíblia. E não estudar só com um olhar de conhecimento, mas com um olhar humilde, submisso, de obediência, que aí é a parte mais difícil. Porque quando nós vemos aqui, ó, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Muita gente vai ver isso aqui e vai dizer, meu irmão, mas como é que eu posso ter certeza que eu vou morar no céu? Como é que eu posso morrer em paz? Tenho certeza que eu vou para o céu? Se você confiar na Bíblia, você pode. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é que eu espero quando morrer? É ir para o céu. Por quê? Porque eu tenho fé em Deus. Não é fé nas minhas obras, não. É fé em Deus. E por conta dessa fé em Deus, eu tenho a certeza. Porque a fé é a certeza. Aí ele diz, ó, e a convicção. O que é a convicção? É algo certo, não é não? Convicção de fatos. Olha aí um negócio estranho. De fatos que se não vê. Mas peraí, meu irmão, não entendi foi nada. Um fato não é algo que já aconteceu? Não é não? Rapaz, eu presenciei um fato ali. O fato é algo que já aconteceu, não é não? Aí como é que você diz assim? É a convicção de fatos que se não vê. Hã? Se você não vê, como é que você pode dizer que é um fato? Pela fé. Tá vendo como é o negócio? Então, é fácil de se submeter a isso? Não é fácil de se submeter. Porque você tem que ter certeza de que a sua salvação, a sua habitação no céu é algo certo, é um fato, certo? É um fato, é como se fosse algo que já aconteceu, mas você não viu. Então como é que você tem tanta certeza? Pela fé. Aí por que muita gente não se submete a isso? Porque não acredita que isso é possível. Eu não acredito que isso seja possível. Como é que eu posso ter certeza desse fato? É como se nós nos víssemos no céu. Rapaz, quando eu morrer, é como se eu estivesse me vendo no céu. Um fato. Mas eu não vi ainda. Mas eu creio pela fé. Isso é fé. É você ter a certeza do que você não viu. E aí muita gente confunde, achando que isso aqui então eu posso dizer, olha, eu ordeno agora a cura. Em nome de Jesus, você vai ficar curado. Ordene a sua bênção. Não, peraí, né? Vamos ter cuidado nos contextos da coisa. Você vai estar confundindo as pessoas e achando que elas vão ser agora super poderosas. Que tudo que elas disserem vai se materializar. E aí só Deus pode fazer isso. Certo?
Aqui, nós estamos falando de salvação. Você pode ter a certeza da sua salvação por meio da fé em Cristo. Mas você pode ter certeza da cura de uma doença? Não, mas eu tenho fé em Deus, certo? Mas a fé que Deus diz que é para ter em Cristo é focada na cura de doenças? Deus prometeu isso, olha, quem crê em Cristo não vai adoecer. E se ficar doente, vai ficar curado. É só ele dizer ou ordena a bênção. A Bíblia ensina isso? N-A-O-T-I-O? Não. Meu irmão, e por que tem muita gente que ensina por aí? Porque está fora do eixo, certo? Não quer apertar o botão certo. Quer enganar as pessoas para angariar recursos, ganhar dinheiro às custas da inocência do povo. Entendeu? Eu digo isso por experiência própria. Porque além de estar escrito na Bíblia, eu passei por isso também. Congreguei igrejas que ensinavam esse tipo de coisa atrás de ganhar dinheiro. Que eu não vou dizer que igreja é para depois dizer que eu estou falando mal de igreja, né? Certo? Então, cuidado. Cuidado no que é que nós cremos. E nós temos que ter um outro olhar. Por isso que nós ensinamos assim: você vai ler a Bíblia? Ore antes. Certo? Ore. Peça sabedoria a Deus para entender. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro secular. É um livro sobrenatural. É algo vivo que transforma vidas. E quem já creu em Jesus aqui sabe do que é que eu estou dizendo. Ele muda as vidas, ou não muda? Porque a minha foi mudada por causa da palavra de Deus. Então, me diga aí qual um outro livro secular muda a vida? Tem esse poder de transformar nossas vidas? Então a palavra de Deus é um livro diferente. Tem que ser lido com um olhar diferente também. Então, no próximo domingo, pela questão do tempo aqui, não vou me prolongar muito, próximo domingo a gente continua falando sobre a pureza, certo? E nós vamos ver vários versículos que vão falar sobre essa pureza e o que nós temos que fazer, como nós temos que viver, né? Porque alguns estudos eu gosto de trazer várias referências mostrando e comentando sobre o que Deus realmente quer de nós. E esse assunto da pureza é algo que nós precisamos estar bem atentos e pedir a Deus sabedoria para nos submeter, porque é a maneira de nós brilharmos a luz de Cristo e acabarmos contagiando outras pessoas para se chegar ao Evangelho. Porque não adianta nada, irmãos, a gente dizer assim: não, peraí, eu sou um pregador, né? Eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Não, todo ano eu leio a Bíblia 2, 3, 4 vezes. Já li a Bíblia 20 vezes. Muito bem. Parabéns pela sua perseverança. Isso é muito bom, né? Mas aí eu pergunto: o que mudou na sua vida? Né? A sua vida está brilhando a luz de Cristo? A sua vida está atraindo pessoas ao Evangelho? Aí é onde está a importância de estudarmos a pureza, certo? Porque ao vivermos a pureza cristã, automaticamente as pessoas vão ser impactadas pelo Evangelho. Nós vimos aqui em Provérbios, o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Contagia muitas pessoas. Então, com a nossa vida dedicada a Deus da maneira correta, nós podemos alcançar pessoas para o Evangelho. E é o que nós. Aí eu entro no assunto lá, né? É fácil? É não. Se fosse, não estava escrito. É uma luta diária. É uma luta diária, né? Vamos lembrar agora dos cabos que gostam de academia, né? Primeira vez que você foi na academia lá no supino reto, você conseguiu levantar 100 quilos? Nem uma vez, né? Mas o esforço diário, perseverança, lutando. Rapaz, isso aqui eu tentei botar 50 quilos, não consegui, errei. Volta, né? Rever o conceito, onde foi que você errou e começa de novo. Assim a nossa vida espiritual é um processo. Não é da noite para o dia.
Precisamos aos poucos ir largando algumas coisas. Peraí, isso aqui eu fiz errado, deixa para lá. Vou voltar ao caminho e vou pegar isso daqui agora. Opa, isso aqui agora deu certo. Consegui, né, lutar contra a minha velha natureza e dar um bom testemunho. Opa, rapaz, antigamente alguém dizia alguma coisa comigo, eu estava com 4 palavras lá na boca para não levar desaforo para casa. Hoje eu já levo, né? Por quê? Por que eu levo desaforo para casa? Porque eu sou frouxo, sou medroso? Não, é porque eu quero honrar o nome de Deus. Está vendo a motivação? A motivação muda. O comportamento do crente ele vai mudando, não é porque eu sou o bichão, não, é porque agora nós queremos agradar a Deus, certo? Então, isso é o que nós temos que aprender, isso é o que nós temos que lutar cada dia para melhorar, ser crentes melhores, que brilhem a luz de Cristo, que agraciam as pessoas. Que as pessoas, ao conversar conosco, ao conviver conosco, elas tenham assim uma alegria e percebam que o crente é diferente. Por quê? Porque estamos lutando contra a velha natureza. E aí sabemos, com base na Bíblia, como viver uma vida cristã que contagia as pessoas. Eu gosto muito de uma palavra que foi atribuída aos apóstolos, do que eles fizeram no passado. Diz que eles transtornaram o mundo. Só que essa palavra transtornar foi utilizada no sentido positivo. Ou seja, eles mexeram com o mundo. Como se eles tivessem feito assim um balanço, né? Balançaram o mundo. Olha, vocês não podem viver assim. Para servir a Deus, tem que ser diferente. Eles transtornaram o mundo. O exemplo deles, a vida deles, fez com que o mundo fosse transtornado. Aí eu pergunto, nós estamos fazendo isso? Nós estamos pelo menos orando a Deus para nos dar força para fazer isso? O primeiro passo é orar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é orar a Deus para nos dar essa força de vivermos uma vida de submissão à palavra de Deus. E aí vai incluir tudo isso que estamos estudando em Filipenses capítulo 4, versículo 8, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito para que possamos a cada dia, ó Pai, fazer a Tua vontade e não a nossa. Que possamos brilhar a luz do Senhor Jesus Cristo para a glória do Teu santo nome. E assim, ó Pai, possamos viver o verdadeiro Evangelho, que é de obediência ao Senhor, é de negação de nós mesmos e submissão total à Tua palavra. Pedimos a ajuda do Senhor, ó Pai, porque sabemos que não é fácil. Sozinhos não conseguimos, mas com a ajuda do Senhor conseguiremos. Nós pedimos a bênção do Senhor para o retorno aos nossos lares, que eu possa abençoar cada irmão e irmã, para que à noite também possamos novamente nos reunir para juntos adorarmos ao Senhor e aprendermos da Tua santa palavra. Pois oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até à noite, se Deus quiser, às 6:30 da noite, estaremos novamente reunidos.